Buga Bandini. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí. Hoje, ó, a aula dá uma pesada, viu? O clima não é bom. Aconteceu algo que nos aborreceu, entristeceu. A Europa estava indo tão bem. Nós vimos duas ondas que transformaram a Europa, sob muitos aspectos, para melhor. Nós começamos falando das cruzadas, que reabriram o Mediterrâneo ao comércio, que avivaram as cidades, avivaram o comércio. Poxa, a gente foi numa sequência tão legal. A gente atravessou o século XII, vendo a Revolução Agrícola, o excedente de produção, as feiras medievais, e aí experimentamos o gosto de um grande renascimento literário, cultural, artístico, científico, e pensamos, cara, agora tudo deu certo. Pô, aí vem a crise do século XIV. Uma série de eventos que vieram assim, passando por cima disso tudo, de prosperidade, de avanço, de riqueza. Não quero nem saber, não vou escolher nem pobre nem rico, velho. Saiu derrubando geral. Eventos cujos efeitos desastrosos avançaram inclusive pelo século XV e em algumas partes da Europa levaram 200 anos para voltar ao que era mais ou menos antes. Nós estamos falando de quem? Da mega crise do século XIV. Uma crise que precisa ser entendida em seu contexto, que é esse que eu estou te dizendo. É uma crise que veio justamente no melhor momento. A economia da Europa, já não era de subsistência, era uma economia que envolvia moedas agora, transações econômicas. A economia se monetarizava. Surgiu uma nova classe social, a burguesia. Uma nova forma de pensar a vida, mais crítica, também mais focada no prazer, no hedonismo. Pois é, a Europa estava indo tão bem, não é? Agora vem essa mega crise aí. Essa crise que se manifesta, sobretudo, por uma tríade, conhecida aí como os Cavaleiros do Apocalipse. A morte vem na frente e atrás vem fome, peste e guerras. E eu incluía rebeliões também. Muito bem, esta é a crise do século XIV. É uma crise ecológica, é uma crise também religiosa. Uma coisa vai puxando a outra, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma mega crise. Mas nós costumamos olhar mais a faceta ecológica dessa crise, com certeza. Fome, né? Tem a ver com a retração da produção agrícola. O solo, de repente, esgotou-se. E se no século XII tivemos uma revolução, o solo produzia em abundância, no século XIV, fome. Entende? Se as cidades ganhavam uma classe, a burguesia que ostentava o seu poder e sua riqueza, se a literatura, as artes, todas clamavam o antropocentrismo, dizendo o homem é a medida de todas as coisas, centro do mundo, que obra de arte é o homem, o senhor da criação. Agora vem a peste e leva a Europa a um estado de pânico e desespero. A Europa contava com 75 milhões de habitantes, 25 milhões
pelo menos, morreu. 1/3 da Europa, 30% da Europa morreu. Que zebra, hein? E no esteio disso tudo, claro, guerras, o caos social, camponeses atacando castelos, pessoas atacando lojas para saquear e dar de comer aos seus filhos. Toda a ordem social virou de pernas para o ar. Então vem a fome e debilita. Mal os europeus saíam da fome, veio uma peste que pegou europeus mal alimentados. E com fome e agora doentes, que ordem social essa gente vai respeitar? Nenhuma. É o caos. É o fim de um mundo. Claro, quem viveu aquilo descreveu realmente o fim do mundo. As teorias milenaristas, por todas as cidades, profetas clamando que o castigo divino finalmente havia chegado. Era o fim do mundo. Pelo menos de um mundo. E o nascimento de outro mundo. Essa fome tem muito a ver com uma série de procedimentos equivocados, como desmatamentos, que provocaram alterações climáticas, a tal ponto que a população aumentando e a capacidade de produção agrícola diminuindo, resultou na fome. Ao mesmo tempo, é a época em que mais se viajava. Navegar é preciso, lembra? Viajavam. Mediterrâneo aberto, comércio florescendo, pessoas em contato com outras pessoas. Sim, eu não falo mundo globalizado ainda, porque não era. Mas intercâmbio que facilitou que aquela bactéria viajasse por ratos e dizimasse a Europa. Alguns aproveitaram-se disso para ir à forra com os seus adversários políticos, outros apenas entravam num processo de resistência ao que lhe queriam tomar, e aí o mundo vira de pernas para o ar. De repente, em alguns lugares, morreu tanta gente que a servidão desapareceu, entre outras razões. Em outros lugares, a servidão ficou ainda pior, porque com a falta de braços para trabalhar, aí é que muitos nobres resolveram apertar o cerco sobre os servos, cobrando ainda mais taxas, exigindo deles ainda mais trabalho, o que acarretou resistências e conflitos de todo tipo. Multidões de camponeses enfurecidas botando fogo no castelo e matando o senhor. 30% da população morta. Quem pode nos salvar? O Chapolin Colorado. Nessa hora, um personagem que até então é um pouco secundário nas nossas aulas, que é o rei. Porque até então a gente fala muito em senhor feudal, porque o poder está ligado à terra. Agora precisa-se do rei, porque nesse contexto de caos, o rei, exército, segurança, o rei começa a se destacar. E aí começa a haver um processo lento de centralização do poder. E o solo esgotado não tem mais valor, então a terra vai deixando de ser sinônimo de poder. E o solo esgotado vai plantando uma semente no coração de muitos homens. Cruzar os oceanos para descobrir outras terras. Você está vendo? Nós estamos indo rumo à modernidade. Você já percebeu, não é? Então essa é uma aula, como muitas outras que você já teve, introduzindo um assunto. Na sequência, nós vamos esmiuçar cada um dos aspectos da crise do século XIV. Tá bom? Há muito o que aprender com essa crise. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também.
Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.